Olá pessoal, tranquilidade? Estou aqui de volta, professor Ademir, professor de computação, para mais uma sequência de vídeos, talvez, que fala sobre alguns temas, né? Eu escolhi começar com hardware e software, que é um assunto muito importante para alguns segmentos e também para concurso público. Eu sou professor do ensino médio na escola integral. Então eu estou gravando para colocar no canal lá do YouTube, com a finalidade de ajudar os alunos e para o pessoal também que interessar, pessoal do concurso público, pode dar uma olhada nesse vídeo, tá bom? Espero que ajude. Comentário abaixo aí está liberado. Fiquem à vontade. Então vamos lá. O primeiro tópico aqui, ele é bem simples. É uma dinâmica, tá? Eu vou fazer aqui uma pausa. Você faz aí também. Quando você soltar o play, eu volto com o comentário. Provavelmente você já tenha soltado o play, então vou direto ao assunto. Essa dinâmica, ela trata da percepção e da leitura. Então, o que é que diz ali? Consegue ler o que está abaixo? O que está escrito abaixo? Então você tem que ser literal. Vamos lá. Pede ganhas em conque nurusos indinusem os cadiniadatos a corre metem eros. É isso mesmo. Se eu tivesse lido pegadinhas em concurso, eu teria errado. Porque consegue ler e não traduzir ou fazer uma leitura correta ou codificar, né? Decodificar, aliás. Então, que fiquem atentos aí ao enunciado e às pegadinhas que tem nas provas de informática, tá bom? Então vamos lá. Próximo slide, vamos falar disso aqui, hardware. Então, primeira anotação. Do lado do nome hardware, você vai pegar uma caneta e vai escrever driver. O que, Ademir? Driver. Não entendi. Vou tentar escrever com o mouse aqui. Você vai colocar assim, driver. Ó. Driver. Eu não entendi. Vai entender. Calma, pequeno aprendiz. Vamos lá. Por que drive? Meu amigo, concurso público, ele trata exatamente de sinônimos. Deixa eu botar minha câmera aqui na parte de cima. Não, tem que botar em algum lugar aqui. Tentar botar aqui no meio aqui. Ver como é que ficou. Pronto. Acho que dá certo assim. Então, driver é o nome atribuído ao hardware de forma geral. Como assim? Quando eu pensar em hardware, eu tenho que pensar em conceito amplo. Eu não posso ficar preso com o computador. Aqui no centro da imagem eu tenho um gabinete e tenho componentes em volta. Esses componentes aí tratam-se de, licença, tratam-se de placa-mãe, memória, processador. Mas como eu estou pensando aqui um pouco mais amplo, eu tenho que colocar impressora, tenho que colocar placa de rede, roteador, scanner. Eu tenho que pensar um pouco além. Monitor, o monitor touch, né? Aquele monitor de toque, câmera, leitor de código de barras, leitor de cartão, cabo. Então, eu tenho que pensar de forma ampla. Então, hardware é tudo que é tocável. Tem até uma galera que lembra de uma dica aí que
você olha na internet, uma dica que diz assim: hardware é tudo aquilo que eu dou porrada, né? Eu dou porrada. Você deve estar pensando que é outra palavra, né? Tudo que eu, para não gerar duplo sentido aqui, a palavra utilizada nessa frase, eu estou usando porrada. Então, tudo aquilo que eu dou porrada. Então, se eu dou porrada, vai ser com a mão, com o pé. Então, o hardware tem esse viés. Eu aprofundei um pouco mais. Então, é tudo aquilo que você toca. Então, para concurso público, tem esse viés, né? Tem esse viés aí, de maneira geral. Já começo aqui com a questão. Deixa eu tirar minha câmera. Já começo aqui com uma questãozinha. Uma questão bem simples. A questão diz: dos itens abaixo relacionados, marque a alternativa em que todos podem ser considerados como hardware. Então, deixa eu tentar aqui mexer no marca-texto aqui. Tá, toda vida eu me enrolo. Então, todos, né? Dá uma pintadinha aqui e a hardware. Letra A. Programas de sistemas. Errado, né? Porque é hardware. Letra B, disquete. Ok. Teclado. Ok. Monitor. Ok. Parece ser a nossa questão, né? Nosso gabarito. Vamos dar uma olhadinha aqui na letra C. Relatórios administrativos. Note. E arquivos de funcionário também não é. Então, gabarito correto, letra C. Então, o hardware, ele é tudo aquilo que eu toco, a parte física, né? Então, fiquem atentos que quando é prova, quando é concurso público, o examinador ele pode tratar a parte de hardware como parte mecânica e, por não ser um nome muito comum dentro da informática, pode gerar dúvida. Outros sinônimos também é mecânica, arquitetura, tá? Então, hardware não é apenas o computador, é toda uma infraestrutura. Então, fiquem atentos em relação a isso daí, tá bom? Então, e a história do drive? Exatamente. A história do drive, ela vai ser contada daqui a pouco. Ela pode aparecer, ela pode aparecer aí naquele comparativozinho do que é drive, sem o R, que é a parte física, e driver, né, a parte lógica. Então, para a gente não dar aquela confundida, então drive com R, o drive com R, ele é a parte lógica, tá bom? Então fiquem atentos aí a drive sem R e a drive com R na palavra. Um é hardware e o outro é software. Muito bem. Eu tenho que ter noção, certo, de alguns tipos de computadores. Eu tenho que ter noção que existem computadores de pequeno, médio e grande porte. E eu não posso esquecer dos computadores de mão, ou os portáteis. Aí eu tenho que lembrar de celular, tablet, os antigos Palm Top e outros dispositivos. Aí eu acrescento também smartwatch, que pode entrar e vai entrar na categoria
de computadores portáteis, ok? Não esqueçam. Então, servidores podem ser, certo? Computadores grandes. Mas computador grande está mais na categoria do mainframe, tá? Então, o mainframe aqui, ele está nessa categoria de computadores de grande porte. Por que é que eu estou falando isso? Porque servidor, tanto pode ser um servidor da Google, um putcha de um computador grande, quanto pode ser um computador pequeno, em uma pequena estação de computadores, tá? Então, eu tenho dois tipos de computadores, servidores, né? De pequeno porte e de grande porte. Mainframe, ele já se encaixa muito bem em computadores grandões, tá? Quem tiver curiosidade lá, procura na internet, dá uma pausa nesse vídeo e procura na internet o computador, o mega computador da Petrobras. Procura lá, tá bom? Então eu tenho que ter noção disso aqui, netbook, ultrabook, desktop, que é o computador de mesa, né? Desktop é o computador de mesa, aquele que eu uso em casa, por exemplo, ou no escritório. Esse computador aqui da imagem, esse que tem uma mãozinha tocando, é chamado de All-in-One. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. O All, todos em um, né? All-in-One. Todos em um. Legal? Então, fiquem atentos aí. Então, tem muito concurso público que cobra placa-mãe, outros nem tanto. Então, aqui é uma informação a mais, tá? Então, a placa-mãe, geralmente, hoje, ela vem na categoria on-board. O que é on-board? É uma placa bem completinha, que já vem tudo integrado nela. Placa de som, placa de rede, placa de vídeo, tudo de baixa qualidade, mas que funciona, evitando que o usuário final tenha que comprar uma placa de vídeo separada, tenha que comprar uma placa de internet separada, uma placa de rede. Lembrando que hoje as placas mãe, elas oferecem muita qualidade, tá bom? Então, mesmo sendo integradas, elas têm uma qualidade aceitável. Mas para quem tem outro tipo de segmento, como de jogos, pode escolher uma placa-mãe off-board, ou seja, uma placa-mãe que vai necessitar que você compre à parte todas as placas de funcionamento, placa de vídeo, uma boa placa de som, né? Uma placa de internet, para que você possa melhorar, né? Eu falei jogos porque é algo mais comum, mas se você quiser utilizar um computador apenas com bom hardware, então você pode comprar algumas peças e outras não, e continuar utilizando as partes integradas. Então, coloque na sua anotação aí a importância de saber o que é uma placa on e uma placa off-board, tá bom? Então, prestem atenção na memória RAM, processador e o HD, que são partes fundamentais dentro de um sistema computacional. Continuando. Próximo slide aqui. Pronto. A próxima figura, ela nos traz aí uma imagem mais ampla da placa-mãe. Então, é só dar uma pausa no vídeo
e tentar ler ali o nome de cada componente, porque é uma construção de conhecimento. Então, saber que o processador tem socket, né? Saber que a memória RAM tem slot, é muito importante para alguns concursos, outros não. Mas como eu digo, não tem um edital aberto, inclui tudo, estuda tudo, tá bom? Quando o edital abrir, aí você olha o que é que cai, o que é que não cai e foca naquilo e em questões da banca. Como é que o examinador da banca X e Y se comporta, né? O que é que ele gosta mais. Então vamos lá. Continuando. Aqui uma visão completa da própria placa-mãe. Então aqui eu tenho o socket da CPU, processador. Aqui eu tenho módulos de memória. Aliás, perdão, slot para módulos de memória. Aqui eu posso ver que é uma DDR3. Aqui a bateria. Vou botar aqui BAT. BAT de bateria. E a bateria alimenta a memória ROM. Certo? Então, tanto a memória ROM quanto a memória RAM são memórias o quê? Principal. Anota aí. Memória ROM e memória RAM são principais, né? São memórias principais. Ok? Mais alguma coisa? Não. Por enquanto não. Para frente. Olha só. Tendo como principal objetivo evitar possíveis danos em equipamentos de informática, muitas empresas estão adotando a manutenção periódica preventiva, composta de um conjunto de procedimentos visando manter o bom funcionamento destes equipamentos. Ponto. Te deu uma informação e agora fez um ponto e agora vem para a segunda parte. Um destes procedimentos é a retirada do excesso de poeira interna do computador. A poeira é uma das causas de superaquecimento do computador. Ponto. Então, o examinador já te contextualizou da situação e ele vai fazer uma pergunta. O sistema responsável por manter o resfriamento dos componentes dos computadores, 2 pontos. Lembra daquela cervejinha do final de semana que tu coloca no isopor, para quem é de baixo orçamento, para quem é de alto orçamento, vai colocar aquela cervejinha, aquele refrigerante, aquela água mineral, aquele coquinho verde dentro de um cooler. Exatamente. Então, nosso gabarito aqui, cooler. Slot é um espaço na placa para eu colocar uma memória, por exemplo, uma placa também de vídeo. Barramento são aqueles caminhos que tem na placa, aqueles circuitos pequenininhos, né? Aqueles caminhozinhos. Fonte é a fonte de alimentação. Ela faz o resfriamento, mas não tem esse propósito. E o chipset é aquele chip que controla duas partes da placa, né? Tem o chipset ponto norte e o ponto sul. Ambos têm a função de controlar áreas distintas da placa-mãe. Então, nosso gabarito é a letra B, cooler. Vamos lá. Uma parte muito importante aí, né, do hardware é a CPU ou o CPU. Eu já vi provas em português, aliás, provas
que trazem a sigla em português, UCP e o cabo fica boiando. Unidade Central de Processamento. E CPU vem do inglês, né? Com os termos também em inglês. Então, estão aí todas as partes de um processador que eu tenho que me preocupar. A ULA, a unidade lógica aritmética. A UC, unidade de controle. E duas memórias, registradores e cache. Além da UPF, unidade de ponto flutuante, que são componentes de dentro de uma CPU. Então não confunda a CPU com o gabinete. O gabinete é a parte metálica. É aquela parte da caixa propriamente dita, onde são guardadas as partes periféricas. Então, eu tenho um esqueminha aqui, né? Um gráficozinho que vai mostrar exatamente aí o funcionamento. Então, olha só. A unidade lógica aritmética é a unidade de controle no mesmo núcleo. Ali eu tenho a memória cache que vai auxiliar a memória RAM e as próprias unidades de controle, que vai fazer o controle e o tráfego das informações e o fluxo, né? Continuando. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento, CPU. Central Processing Unit. Letra A. Unidade lógica e aritmética. Unidade de controle. E registradores gabarito letra A. Não tem nem para onde correr. Letrinha A aqui, bonitinha. Letra B, discos ópticos. Não. Aqui é para CD e DVD. Disco rígido. Não. Aqui é um HD. Drive. Drive é genérico. Drive pode ser qualquer coisa. C. Scanner. Não. Plotter é uma impressora. Scanner é para digitalizar arquivo. Dispositivos de entrada, aqui é muito genérico, pode ser muita coisa. Memória ROM, Read Only Memory, memória de acesso de leitura, né? Memória RAM, memória de trabalho, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. E cache, memória de dentro da CPU. Mouse não é teclado e impressora, então não tenho dúvidas a respeito do gabarito da nossa primeira questão de CPU. Turma, ficamos aqui em CPU e no próximo encontro a gente dá continuidade a partir desse ponto aqui. O vídeo está um pouquinho grande, já vai para 25 minutos. Não quero cansá-los, tá bom? Então, até a próxima. Fui!